Paz a todos, boa noite. Dia 30 de maio de 2020. Mais um momento de reflexão. Amém? Eu sou o presbítero Mário Araújo, falo aqui do estado do Rio de Janeiro, do bairro de Olaria.
zona norte do Rio. Amém? Hoje eu trouxe aqui, nós vamos ver a parábola da figueira estéril. Amém? Eu vou tentar terminar um pouco mais cedo, devido ao software que eu utilizo, ele permite 20 horas de utilização. Então, se eu usar 1 hora por dia, ele vai me durar 20 dias. E o mês tem 30, eu não consigo chegar até o final do mês. Então, eu vou tentar reduzir um pouco esses períodos. Amém? Se tiver que seguir 1 hora, não tem nenhum problema. Pois lá no final a gente dá um jeito. Amém? Então, para nós começarmos, nós vamos ler, então, Lucas, capítulo 13, versículo 6. Aí na tarja vermelha está rodando aí o versículo que nós vamos ler hoje. Amém? E nós vamos ler, então, hoje, a parábola da figueira estéril. E diz assim a palavra de hoje. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la. Para que ela ainda está ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Palavras do Senhor. Amém? Então, nesta parábola, onde Jesus conta, né, em Lucas, ele faz a comparação do povo judeu, como uma figueira. Eu não sei se vocês têm o conhecimento, mas a figueira, né, é uma árvore que ela é muito bonita, E ela é uma árvore que se ela dá 30 metros de copa, ela dá 30 metros de raiz. Então, é uma árvore, quando pequena, ela é muito bonita. Ela é uma árvore que ela chama muita atenção quando pequenininha. Só que muitas pessoas não sabem o tamanho que ela fica. Então, quando a pessoa pega essa planta pequena e planta em casa, e ela começa a crescer, ela vem arrebentando os canos de esgoto tudo, né? Por quê? Porque ela é muito forte, aqueles troncos grossos, imagina, 30 metros de copa, né? 30 metros de raiz, pode dar muito mais que isso, né? É uma árvore alta, bonita. Então, e essa árvore, a planta dela, ela é cara também, né? Comparada às outras árvores, né? Só que tem um porém, esta árvore ela é protegida por lei federal. Então, depois que plantada, não pode ser arrancada, né? Então, se você plantar, se você cortar, você vai preso, porque ela é protegida por lei federal, né? E a prisão dela, se você cortar, não tem fiança, você não é inafiançável, você não tem como pagar isso aí, você baixa a cadeia, não interessa, né? Se, digamos que você tem essa árvore plantada na frente da sua casa, e vem alguém e arranca, não foi você, e alguém denuncia, você vai preso, porque você foi beneficiado, né, com aquela... Então, é bom nem mexer nessa árvore, né? Vocês podem depois verificar isso nas leis federais aí, né, que eu acabei não pegando a lei, né? Como eu já trabalhei um tempo no meio ambiente, dá muito problema de casa plantando essa árvore aí, e para arrancar é bem complicado. Não é impossível, mas é bem sofrido. Mas por que ela é protegida por lei federal? Porque a figueira, né, é considerada uma árvore que ela abriga muitos tipos de espécies de pássaros, né? Então, os pássaros pousam nela e espalham o pólen, né, e semente dela, e acabam criando muito mais árvores, né? Então, eles têm isso. E ela abriga muitas espécies de pássaros. Então, se começarem a arrancar, dá um desequilíbrio na natureza, né? Então,
E para plantar essa árvore, né, você tem que ter no mínimo uns 200 a 300 metros de distância de cada árvore, né? Então, só em sítio, em fazenda, para plantar uma do lado da outra, porque não dá. Uma casa nem comporta uma árvore dessa, né? Ela dá uma sombra muito bonita, ela é muito bonita. Para quem foi ali no Parque General Osório, ali, percebe que lá tem uma figueira, tem várias, né? Mas ele tem uma muito bonita. Dizia até que o general descansava abaixo daquela figueira lá. É uma figueira. E tem várias espécies de figueira também, né? Que é o ficus, né? O nome em latim dela. Também. Mas por que eu estou dizendo isso? Para ver a importância da figueira, né? E aqui nós estamos falando de uma figueira estéril, que é no sentido figurativo, que aqui Jesus fala, que é o povo judeu, né? Ele fala do povo judeu. Mas o que acontece? Ele, na parábola, Jesus fala assim, certo homem tinha uma figueira plantada. Esse certo homem, ele se refere a Deus, ele se refere a Deus, né? Na sua vinha, Deus era o dono da vinha, né? E vindo procurar fruto nela, não achou. Então, quando o homem veio ver os frutos da figueira, não achou nada, não achou nada. E uma figueira é 200, 300 anos, né? Então, imagina, não deu nenhum fruto e não achou. Pelo que disse ao viticultor, o viticultor seria aquela pessoa que cuidava da vinha, né? Se fosse plantações, seria o agricultor, né? Ele cuidava daquela vinha, daquelas plantações daquele senhor que era Deus. Então, aqui, o viticultor aqui era quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo cuidava, né, da plantação, né? E o que fala aqui a palavra à frente? Há 3 anos, Deus vinha buscar fruto na figueira, mas não achava, né? E daí dizem, pode cortar. Por que essa figueira está ocupando espaço inutilmente na terra? Dá espaço para outra, né? Ele, porém, ele quem? Cristo, o viticultor, né? Respondeu o Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, senão mandarás cortá-la. Então aqui Jesus protege quem? O povo judeu, nós somos o povo eleito também. Então, aqui Jesus, ele intervém, né, pela, pela figueira, que é o povo, e chega para Deus e fala, deixa eu cuidar, me dá mais um prazo, me dá mais um ano, né, para eu ver se eu consigo, eu vou escavar em volta da raiz, afofar mais a terra, botar estrume, botar adubo, né, e ela vai vir, e ela vai vir. Então, como Jesus, ele se preocupa, ele cuida, né, porque ele não quer perder ninguém, ele não quer perder você, ele não quer perder ninguém. Então, aqui nós vemos, né, de forma de parábola, né, a comparação, uma analogia, né, do cuidado de Deus, de Cristo, com o povo e com aquela pessoa que não dá fruto, né? Para nós entendermos da figueira também, e por que escavar em volta e botar estrume, nós temos que entender também da oliveira, né? Da árvore de oliveira, da oliva, que extrai o azeite de oliva, né? Então, aliás, o azeite, né? Então, a árvore, a oliveira, né, ela precisa ser escavada, né? Se você botar adubo, ela vem, né? Só que existia, né, eu não sei se existe isso ainda hoje, né, mas na tradição, na cultura judaica, seria o seguinte, que quando a pessoa plantasse a oliveira, ele não poderia colher frutos durante 3 anos, só poderia colher fruto no 4º ano, né? Então aqui, quem lê pode não entender por que 3 anos e não dá frutos, né? Porque a oliveira, ela dá frutos, só que são proibidos de tirar fruto dela durante 3 anos, porque ela tem que encher de frutos, né? E no 4º ano se colhe os frutos da oliveira. Então, aqui, e a figueira, né? Aqui Jesus quis trazer também o fato da figueira não dar fruto, por isso que ele empurra para o 4º ano,
avisa Deus, ele faz a comparação. Se a oliveira nós permitimos, dentro da nossa cultura, dentro da cultura judaica, em guardar por 3 anos e não colher, por que aqui que não deu nada em 3 anos, nós vamos cortar ela? Vamos esperar mais o ano da colheita, que é o 4º ano. Amém? Viu como fica mais interessante quando a gente sabe a história do passado, não somente a Bíblia, que nos abre muito a mente, que nos doutrina, e a palavra do Senhor, mas nós temos que entender também a história do passado, a história que viveram naquela época, né? Senão a gente não entende o que quer dizer, porque a Bíblia não foi escrita agora, né? Foi escrita 2000 anos atrás. Então, tudo dentro da cultura daquela época. Então, aqui, não se sabe bem ao certo se Jesus quis realmente fazer essa comparação com a oliveira, né? Mas tem todo sentido, porque a oliveira, durante 3 anos, não podia se colher o fruto dela, só no 4º ano, né? E também não faz sentido aqui, quando Jesus diz que vai afagar a terra, né? Vai escavar em volta das raízes e botar estrume. Por quê? Porque isso não se fazia na figueira. A figueira tem uma raiz muito forte, né? E não se bota estrume na figueira. Mas ele queria dizer para Deus, deixa que eu cuido. Deixa que eu cuido, eu plantei, deixa que eu cuido, que no 4º ano vai dar. Se não der, você corta. Né? Então, Jesus, podendo, ele nos ajuda de toda forma. Né? Ele luta por nós. Né? Então, por quê? Porque ele é nosso Salvador. Então, ele vem e leva até o Pai as nossas petições, ele leva até o Pai as nossas carências, aquilo que nós precisamos, né? E ele pega e intervém dizendo a Deus, né? Vamos esperar mais um tempo, vamos esperar mais um pouco. E essa comparação à figueira e à oliveira também, nessa parábola, é mais assim, vamos esperar para que o povo se arrependa, né? Porque se ele não se arrepender, ele vai perecer, ele vai morrer, vai ser jogado no inferno, né? Então, aqui essa parábola ela é pequena, mas ela é muito significativa, porque retrata bem isso, né? A teimosia do povo judeu, né? Então, eles têm 4 anos, 3 anos para gerar fruto. No 4º, vem Deus e recolhe. Deus espera 3 anos. No 4º ano, ele vem recolher os frutos. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos plantando. Quando Jesus vier, ele vai querer colher os frutos. Quem tem plantado? Momento de reflexão. Quem tem plantado? Você tem plantado? Como é que será a sua colheita? Vai ser farta? Ou você não plantou nada ainda? Lembre-se que o tempo está passando. Vai chegar um momento onde o Senhor vai vir buscar os frutos, né? Então, na parábola, é bem claro quando fala em arrependimento, né? Eles têm 3 anos para se arrependerem. No 4º ano, se não se arrepender, vão perecer tudo, né? As vinhas, né, naquela época da Palestina, normalmente continham frutas, né, árvores frutíferas, né, além das videiras, né, que ali nós falamos da videira, né. Então, não tinha só esse tipo de árvore, tinha muitas árvores dentro das plantações que davam frutos, né. Se algumas figueiras não dessem, né, frutos em um determinado ano, não significa que nunca dariam, né? Então, o que acontece? Se a figueira ela não deu fruto naquele ano, ela pode dar no próximo. Se ela não der no próximo, ela pode dar no próximo ainda. Então, tinha 3 anos. O prazo dela era de dar frutos até 3 anos, né? Mas poderia esperar ainda o 4º ano, né? Daí, se não viesse no 4º ano, se cortava a árvore e plantava uma nova, né? Os trabalhadores da vinha, né, que a parábola conta, né,
pedem, eles acabam pedindo para Deus para esperar até o 4º ano, né? Porque ali fala do viticultor, daquela pessoa que cuidava da vinha, o trabalhador, né? O servo, que pede para Deus para que não arranque, para ele não arrancar a árvore, né? Porque Deus fala e diz que aquela árvore ali é imprestável, não dá fruto, só está ocupando a terra inutilmente, arranca. E Jesus, conhecendo a árvore que ele plantou, conhecendo a semente, ele disse, vamos esperar o 4º ano, vamos dar mais um tempo ainda, vamos dar mais uma chance. Momento de reflexão. É aquilo que nós estamos passando hoje, Deus está dando um tempo para quê? Para nós nos arrependermos. Para que quando ele venha nos buscar, esteja todo mundo arrependido, né? Os frutos das árvores que eram recém-plantadas, né? Elas eram proibidas por 3 anos, é aquilo que eu falei. Elas não poderiam ser arrancadas, tiradas da árvore por 3 anos. Eles eram proibidos, não era permitido fazer isso, né? Assim, na tradição judaica, que nem eu já havia falado. Mas, estritamente, as oliveiras do que as figueiras. Então, as oliveiras tinham esta ordenança, que não se mexia nela durante 3 anos. A figueira, não. Mas aqui Jesus compara com a oliveira, né? Tipo assim, são tudo árvores, todas elas dão frutos. Não tem distinção do povo, né? Mais ou menos isso que ele quis dizer, né? Em outras palavras, Deus examina os pecados de Israel uma vez por ano. Seria mais ou menos, então, todo ano Deus vem e olhar os frutos. Até 4 anos, né? Ele vem. No primeiro ele vem, acompanha os frutos, no segundo ele vem, acompanha os frutos, no terceiro ele vem. No terceiro ano, ele dá o aviso, vamos arrancar. E Jesus protege, né? E diz, vamos esperar o 4º ano, né? Mas Deus examina, o que é isso? Não, o que são os frutos? Ele vem examinar os pecados, se até aquele momento alguém se arrependeu, né? Então, ele vem certificar dos pecados, no caso de Israel, e no caso dos nossos pecados também. Por que ele faz isso? Para decidir o futuro para o próximo ano. O que ele vai fazer com as pessoas que não se arrependeram, né? O trabalhador da vinha, ele respondia ao dono. Jesus, filho, respondia ao pai. Então, o viticultor respondia ao senhor, dono da vinha, né? Que talvez, como servo, né? Como servo de Deus, mas ainda intercede em favor da figueira, ele intercede ainda em favor do povo. Amém? Cavar em volta, né? Que nem eu falei, em volta, em favor de uma figueira, né, em volta, e colocar adubo ali para fertilizar um procedimento comum, né? Mas nas figueiras não era isso não era comum, né? Não era uma das coisas que se faziam naquela época, né? Mas o que isso representa? Que ali Jesus fez de tudo para proteger aquela figueira, ele fez de tudo para proteger o povo, dizendo a necessidade que até de botar adubo onde não era colocado, né? Então nós podemos entender que Jesus, ele tenta de todas as formas ajudar a mim, ajudar a você, ajudar a entender a palavra, a seguir a palavra de Deus, né? De todas as maneiras, de todas as formas. Então, quando quando Jesus vir para levar aqueles que estão na fé, aqueles que plantaram, aqueles que deram fruto, né? Aqueles que se arrependeram, aqueles que ficaram para trás, eles não vão ter o que dizer, porque Jesus fez tudo para eles entenderem que Jesus era a verdade, Jesus era o caminho, era a vida. Amém? Então, através de parábolas, através da palavra, nós temos muita informação aqui nos mostrando o caminho, né? Onde não existe motivo pela qual a gente não saiba da verdade. Nós que não queremos saber da verdade, mas ela existe e está escrita. Amém?
Então, nós temos que entender isso, né? O pecado, o homem, ele comete todos os dias, ele comete pecado. Não existe o homem sem pecado. Não existe. Todo mundo é pecador. Tanto que a palavra diz, né, que se fosse pelo pecado, estava todo mundo condenado. Por isso que hoje Jesus julga pelas obras, pelo fruto, e não pelo pecado. Porque pelo pecado estava todo mundo condenado, né? Então, como Deus é de grande coração, é de bom coração, o que ele permitiu? Fazer as obras. Então, o que você tem que fazer? Se arrependa, se batize, aceite Jesus como Salvador e faça a obra. Ontem nós falamos de submissão, né? Então, este viticultor, ele era submisso ao Senhor dono da vinha, ele é submisso a Deus, né? Onde Deus perguntou para ele como estava aquela árvore e ele falou, né? Apesar que Deus já sabia que aquela árvore não estava dando fruto, mas ele intercedeu. Mas, Senhor, vamos dar mais uma chance, vamos esperar mais um ano, que é a época do plantio. Porque o que ele falou, Jesus falou, ele não estava mentindo. Jamais, Jesus não mente. Mas ele estava dizendo que existia uma regra ali. Essa regra era 3 anos e 4 anos. Então, muitas vezes você tem que lembrar de Deus, das promessas que ele fez para você, das promessas que ele fez para o povo, né? Não barganhar com Deus, mas lembrar a Deus das promessas, né? Lembrar de Deus das promessas que ele fez. Você está na palavra, você tem feito a obra, então você tem todo o direito de lembrar a Deus das promessas que ele fez para o povo, que ele fez para você, que você está guardando na fé as promessas dele. Amém? Então não é errado falar para Deus e lembrar das promessas que ele tem para nós. Não é errado. Errado é murmurar e reclamar, né? E barganhar com Deus. Isso não se faz, né? Isso Deus não permite que isso aconteça. Então, aqui nesta palavra, nós temos esse entendimento, né? Que muitas pessoas são esse tipo de figueira, que não dão frutos, são pessoas que estão vivendo por viver, sem rumo, sem se decidir nada, porque não querem fazer a obra, não querem. E todo o dia, todo ano, Deus olha para essa pessoa e verifica se ela deu fruto, né? No caso aqui, na árvore, são 3 anos e no 4º ano corta. Porém, Jesus, nós não sabemos quando Jesus vai voltar, né? Nem mesmo ele sabe, só Deus sabe, né? Só Deus sabe. Então, isso não é revelado aos homens. Então, se chegar alguém para você e falar assim, não, eu tive um sonho, Deus revelou que está voltando, mentira. A palavra diz que somente Deus sabe a hora exata que ele vai voltar. Nem o Filho do Homem sabe. Somente Deus, né? Então, qualquer situação, eu tive um encontro com Deus, eu falei com Deus, Deus falou comigo em sonho, eu tenho provas. Não, não acredite, porque não é bíblico, não está na palavra de Deus isso. E Deus não é homem para mentir, né? Então, pessoas que se falam isso estão. Quantas pessoas já falaram que no ano 2000 o mundo ia acabar? Quantas pessoas se mataram porque falaram que tiveram revelação de Deus? Nós estamos aqui, passou 2000, passou 19 anos já, 20, né? Passou 20 anos já de 2000, e só aquelas pessoas que se mataram morreram, né? Porque nós estamos aqui ainda. Amém? Então, Deus não mente. Irmãos, temos que ter consciência da palavra de Deus, nós temos que ter consciência das verdades de Deus, nós temos que parar de encher a nossa cabeça de interrogações vazias. Creia simplesmente na palavra, creia. Eu sei que é difícil crer, né? Jesus já falou isso, né? Bem-aventurados aqueles que creem sem ver, porque dele será o reino dos céus, né? Por quê? Porque a fé é tão grande que você acredita. Tudo que Deus pede não é nada demais para o homem cumprir. Não é nada demais. É que nós não conseguimos largar as coisas do mundo. Amém? Boa noite, Daniel. Agora que eu vi seu nome ali. Seja bem-vindo. Então, nós temos que ter
esta consciência, nós temos que ter essa sabedoria. Se nós não temos, temos que pedir para Deus esta informação, né? Deus está aqui para nos ajudar, para nos orientar. O Espírito Santo de Deus está aqui para nos ajudar. Ele que vai nos dar a orientação. Então, vamos aprender com a parábola da figueira. Não seja essa árvore que vai ser cortada e lançada ao fogo. Saia disso, dá tempo ainda. As portas do céu não fecharam ainda. Mas uma hora ela vai fechar. E quando fechar, não terá tempo, né? Você não terá tempo de uma explicação. Até mesmo porque não tem explicação. Não tem explicação. Deus ordena que nós levamos o evangelho, que nós demos frutos, que nós plantamos para a gente poder colher bons frutos. O que são esses frutos? São aquelas almas que nós estamos atrás, aquelas pessoas, irmãos, que nós queremos salvar. Mas você consegue salvar a sua família? Seu marido acredita em você? Os seus filhos acreditam em você? Né? Então, e Deus sabe a dificuldade disso. Então, nós temos um tempo para isso. E esse tempo, ele está acabando. Amém? Então, vamos nos pegar na fé, vamos pegar na palavra do Senhor, vamos ler mais a Bíblia, vamos ler mais a palavra do Senhor, vamos entender melhor a palavra de Deus, né? Vamos aprender o que elas têm, o que a palavra tem a nos dizer. Não é difícil entender isso. Claro que eu entendo que é difícil largar o mundo. O mundo é muito bom, né? O mundo oferece muitas coisas, muitos prazeres, e isso é difícil o homem largar. Porém, isso acaba. Tudo que você plantar material aqui vai ficar para trás. Vai gerar briga, vai gerar discórdia, vai gerar um monte de problema. E você vai sem nada. Só será julgado. E eternamente. A sua escolha aqui na Terra, ela tem um prazo. No céu, no inferno, ela é eterna. Então, onde é que tu quer passar a tua vida eternamente? É uma escolha que você já está fazendo, né? Você não vai morrer para depois escolher, não. Porque as suas ações com as suas ações, suas atitudes, você já está escolhendo para que lado você quer ir. E eu estou aqui para te dizer que ainda há tempo de você escolher o lado certo. Amém? Então, por hoje aqui é só. Eu agradeço a todos a presença. Nós falamos aí em meia hora. Amém? Agradeço a presença de todos. Amanhã, às 23 horas, nós estaremos aqui novamente, trazendo mais uma palavra de momento de reflexão, onde nós possamos, sim, entender mais a palavra de Deus, entregar nossas vidas a Deus, né, porque Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso Deus, Jesus é o nosso Salvador. É Ele que nos dá tudo aquilo que a gente precisa. Nas horas difíceis, é Ele que nos socorre. Amém? Não existe cristão sem tempos difíceis, não existe. Todos nós passaremos por dificuldades, porém, Deus está aqui para nos ajudar. O Espírito Santo, Jesus Cristo, todos estão aqui para nos ajudar. Amém? Temos que apenas que crer e a praticar a nossa fé, a entender mais o irmão, a entender mais as pessoas, não julgá-las, mas entendê-las. Pelo menos fazer o possível para isso. Amém? Só assim nós iremos adquirir conhecimento e também iremos evoluir na nossa maturidade espiritual. Amém? Vou fazer uma oração antes de concluir e depois também eu deixo um hino tocando para que o tempo, até o delay passar, para não cair a conexão e cortar o que eu estou falando. Amém? Pai querido, Pai santo, Pai celestial, a Ti, Senhor, eu te agradeço por esse dia maravilhoso, Pai, que o Senhor tem guardado nas nossas vidas, Pai. Hoje eu completo 5 anos de casado, Pai, entre dificuldades, entre alegrias, Pai, o Senhor sempre esteve conosco. Por isso eu te agradeço, Pai, por ter abençoado a minha família,
Que o Senhor abençoe meus pais, abençoe meus irmãos, meus primos, abençoe minha parentela, Pai. Abençoe meus amigos, Senhor. Abençoe os meus colegas de trabalho. Abençoe, Pai, o chefe, o dono da empresa onde eu trabalho, para que dê muita prosperidade a ele, porque muitas famílias, Senhor, se sustentam abaixo dele, Pai. Então, se algo aconteça que ele feche a empresa, Senhor, quantas pessoas ficarão sem este emprego, Senhor? Então, que o Senhor possa dar prosperidade, muita prosperidade a ele, Pai. Também possa dar prosperidade aos meus colegas de trabalho, a mim também, todas aquelas pessoas que estão aqui participando também, Pai. Que o Senhor prospere também, Senhor. Que o Senhor ensine, de alguma forma, uma maneira, Pai, de achar o coração dessas pessoas e que entre a sua palavra, Pai. E que aqui seja um canal de bênção também, Senhor. Senhor, eu te agradeço por tudo, por tudo. Eu sou muito grato, Senhor, por tudo que acontece na minha vida, pois sei que o Senhor sempre esteve comigo, Pai. Pai, eu venho orar também, pedindo, Pai, que o Senhor abençoe, Pai, a minha prima e o filho dela, o Léo, que está afastado de casa, Pai, está indo para o caminho das drogas, Senhor. Que o Senhor venha cortar esse laço, Pai. Que o Senhor venha cortar esta corrente, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que ele encontre o caminho de volta a casa, Pai. Que ele encontre o caminho, Pai, da felicidade, encontre o caminho da família, onde esta mãe angustiada está lá esperando o retorno dele, Pai. Assim como o filho pródigo saiu de casa, Pai, pensando em algo, e ali houve o arrependimento, Pai. Que o Senhor faça, Pai, ele se arrepender das atitudes dele, porque está com a cabeça cheia, não está pensando no que está fazendo, Pai. Que o Senhor venha trazê-lo de volta, resgate esta alma, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu profetizo vitória na vida dele, que ele arrebente essas correntes, Pai, que o demônio não haja mais na vida dele, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu profetizo que ele retorne à casa, Pai, e que seja testemunho da tua palavra, Senhor. Por isso, Pai, eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? Que os irmãos possam ter uma boa noite de sono, uma noite abençoada. E não esqueçam, amanhã, assim que se acordarem, lembre-se que é mais uma oportunidade que Deus te dá de você seguir no caminho correto. Amém? Agradeço a todos pela presença. Até amanhã, em mais um momento de reflexão, às 23 horas. Amém. O dia vai chegar, estou preparado, porque antes
Na conferência fale de perdão. Se vocês não foi algo de riso quando aqui passou, nem da indiferença, causando os lutos, da show da cor. Sabe se você não vai se ver chorando, mas tirando a dor. E implorar baixinho aquela mesma ajuda que você negou. E deu uma escola onde era filho o tempo professor, onde alguns são sábios, porém até hoje, e se jogou. Certa você vai ouvir o instrumento que não se afina ao diapasão, irá anunciando sem segundo aviso a hora da razão. E quero ir